Pegar com você uma palavra no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 18, e o nome dessa palavra é Retomando o Propósito de Deus. No capítulo de Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 18. Ok, diz assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Veja, irmãos, todos nós estamos no meio de uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada, a liderança é uma caminhada. Os nossos projetos é ilustrado por uma caminhada. E existem muitos fatores que podem, no meio dessa caminhada, nos fazer sair do propósito, sair da direção, do chamado, daquilo que um dia moveu o nosso coração a servir ao Senhor, daquilo que um dia nos despertou para a liderança, nos despertou para o ministério. E aí é a hora de nós voltarmos. A minha pergunta é: o que você faz quando você está numa estrada e de repente você descobre que tomou o caminho errado? Eu lembro que eu estava voltando de Goiânia certa vez de carro, há muitos anos. Eu levei um irmão da igreja comigo para me ajudar a dirigir. E nós estávamos voltando à noite, e eu falei para ele: irmão, estou muito cansado, você pode dirigir? Ele falou: posso, pastor. Eu posso dormir? Eu disse: pode. E aí eu baixei o banco um pouquinho, comecei a dormir, e parei, de repente o carro desligado, um calor. Aí parei, ele estava quieto do meu lado. Eu falei: o que foi, irmão? Ele disse: pastor, a estrada terminou. Eu falei: como assim a estrada terminou? Aí ligou o carro, ligou o farol, era uma mata assim, um precipício. Eu falei: mas onde é que você... Como é que você chegou aqui nesse lugar, tudo escuro, breu? Eu falei: você seguiu em frente? Ele falou: segui. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos manobrar aqui, com muito cuidado, e você volta. E nós voltamos cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros ele tinha saído da estrada, e eu vi exatamente o local. Era no meio de uma curva, tinha uma entradinha, ele, em vez de seguir a estrada principal, ele pegou uma secundária. Então eu falei: olha, no lugar desse, uma hora dessa, o melhor que nós fazemos é o quê? Voltar, retornar. E aqui nós estamos diante de uma história muito preciosa, que é a história de Ruth. E o livro de Ruth, irmãos, nós poderíamos passar aqui, talvez uns 3, 4 dias só falando desse livro, porque tudo no livro de Ruth é significativo. E esse texto que eu li é o momento quando Ruth, ela decide voltar de Moabe, da terra de Moabe, para Belém, que era o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, quando a gente vai olhar o livro de Ruth, você vai ver que ele está permeado de significado. Cada nome tem um significado, cada pessoa tem um significado, cada lugar tem um significado. E a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas, a glória dos reis é revelá-las, é buscá-la. Quanto mais fome você tem, mais Deus vai revelando para você. Então eu queria mostrar para você como que as coisas são significativas. Nós encontramos aqui o primeiro nome que aparece no livro de Ruth é Elimeleque. E Elimeleque vem de duas palavras: Eli, que é Deus, e Meler é rei. Então Elimeleque significa Deus é meu rei. Você sabe, um homem que dizia que Deus era rei da vida dele,
mas que por um momento Deus não reinou na vida dele e ele saiu da direção do rei e foi para um lugar distante. Depois nós encontramos Noemi. Noemi significa minha alegria e meu prazer. Nós encontramos outro nome que é Mara, é o segundo nome. Quando ela volta, ela diz: olha, eu não quero que me chame mais de Noemi, eu quero que você me chame de Mara. Noemi significa prazer, alegria, mas Mara significa amargura de espírito, uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, e ela troca o nome no decorrer dessa história. Nós encontramos também ali os filhos desse relacionamento, Elimeleque e Noemi, nasce Malom. Malom significa doença, e o outro irmão dele é Quilion, que significa fragilidade. Então Elimeleque com Noemi gerou doença e fragilidade, e a história vai mostrar o quê? Que Malom e Quilion não têm vida longa, eles morrem logo, né? Um é débil, o outro é fraco, e ambos têm vida curta. Depois nós encontramos ali uma outra personagem, que era a que casou com Quilion, a cunhada de Ruth, que chama-se Orfa. E Orfa significa costas, significa nuca. E lembra de Orfa? Foi aquela que virou as costas para Noemi na hora que ela mais precisava. Ela, debaixo da unção da Xuxa, beijinho, beijinho, tchau, tchau, foi embora, né, comeu o filé, mas não quis roer o osso junto, né? Então essa é Orfa. Depois nós encontramos ali Ruth. Ruth significa amiga e companheira. E o que Ruth foi, irmãos? Amiga e companheira. Na hora da necessidade, a Bíblia diz que ela falou: não vou te deixar, eu estava junto aqui no momento de alegria, vou passar com você esse momento de tristeza, eu vou contigo. E ela segue a sogra. Depois nós encontramos Boaz. Boaz significa o quê? Força. E quem foi Boaz? Boaz foi aquele que entrou com força para resgatar e restituir tudo que a família de Noemi tinha perdido, né? Ele é o remidor, você sabe, ele é um símbolo de Cristo na palavra, é o protótipo de Cristo Jesus. Ele significa força, ele foi a força que realmente elas precisavam. Do relacionamento de Boaz com Ruth, nasce Obed. E Obed significa o quê? Servo. E ele aponta para quem? Para Cristo Jesus também, né? Ele é a linhagem de Cristo Jesus, aquele que veio para servir. E nós encontramos também dois lugares, né? Nomes de lugares. Um é Belém. Belém significa casa de pão, que são duas palavras em hebraico, a palavra bait, que significa casa, e lehem, que significa pão. Então Belém significa padaria, o lugar onde o pão é fabricado. Não é? E nós encontramos Moabe, que significa sua mão é seu pai. Olha que coisa interessante. Ele sai da casa de pão porque não tinha pão, e ele vai para Moabe, né, dizendo assim: lá eu vou encontrar refúgio, lá está meu pai, sabe? E o que nós podemos aprender com a conexão desses personagens? Tem muitas lições que nós podemos aprender aqui, mas a primeira delas é essa: o propósito de Deus na nossa vida é baseado na realidade espiritual e não na aparência. Diga isso para quem está do seu lado. O propósito de Deus é baseado na realidade espiritual e não na aparência. O que significa Elimeleque? Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas apesar disso, o que nós vimos, né, nessa história aqui do livro de Ruth? Que Elimeleque é um homem que mora em Belém, e ele sai de Belém. Belém significa casa de pão, como nós vimos, o lugar onde Deus dá o pão. E quando falta o pão, ele, ao invés de esperar o pão vir, ele vai para Moabe, ele foge do tratamento de Deus. E o que significa Moabe, o lugar para onde ele foge? Moabe vem de duas abreviações também, Imoabe, que significa sua mão é seu pai. Ou seja, nós encontramos aqui o primeiro personagem. Ele tem um nome que diz que Deus reina sobre a vida dele, que Deus governa sobre a vida dele. Mas ele tem a atitude de quem não está debaixo do governo de Deus. Então aqui, irmãos, nós temos algo muito sério, que é um problema muito complexo que acontece no meio do cristianismo, que se chama aparência sem realidade. É gente que canta coisas, faz afirmações fortes,
declarações poderosas, juras de amor para Deus, mas na hora que é confrontado com a realidade, ele não passa no teste. Entende? Como que Deus agia com o povo? Toda vez que Deus queria levar o povo ao arrependimento, a mão de Deus pesava, faltava pão, vinha escassez. O povo se arrependia e Deus dava provisão. Estava faltando pão em Belém, o que Deus queria? Que o povo se submetesse ao governo e à liderança. Mas o que Elimeleque faz? Ele pega a família e diz, não tem nada aqui. Em Moabe tem muita coisa, Moabe nós vamos ter provisão. E ele sai, naquele momento, ele sai da direção de Deus. Isso aqui é muito perigoso, quando você sai da direção de Deus e resolve fazer as coisas pelo seu próprio braço. Não é? Moabe é meu braço forte, eu vou encontrar a minha provisão. Então essa obstinação é que fez de Elimeleque saísse de Belém e ele morre. O problema aqui é que ele encerra os seus dias na terra de Moabe. Irmãos, nosso maior temor deveria ser esse: chegar no final da nossa vida e ter a certeza de que nós cumprimos o propósito de Deus. Eu não quero envelhecer e quando chegar lá, no final da minha vida, olhar para trás e dizer, puxa, eu saí, eu não devia estar aqui, sabe, eu desperdicei o meu tempo e encerrar os dias dele na terra de Moabe completamente indiferente, sabe, é muito forte isso aqui, porque quando alguém diz assim, Deus é meu rei, Deus tem que governar a vida dele, Deus tem que se assenhorar das suas decisões. E aí você tem que aprender a viver uma vida de dependência. Sabe, irmãos, as nossas declarações têm que ser legítimas. Elas têm que ser, sabe, checadas pela realidade. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 1, há uma advertência à igreja de Sardes, quando o Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Qual é a advertência do Senhor aqui? É uma igreja que tem aparência, tem nome, mas não tem realidade. Então, foi a obstinação de Elimeleque, Malom e Quilion, os levaram à morte. E qual o problema aqui? Se Noemi, no momento que perdeu o marido, ela ainda suportou, depois perdeu os 2 filhos, ela disse, eu vou voltar, eu não vou continuar aqui. Ela teve, um lapso de lucidez, porque de fato ela não foi porque ela quis, ela foi porque ela seguiu o marido. Infelizmente, se uma mulher casa com um marido estúpido, ela vai sofrer as consequências das decisões erradas e da estupidez dele. E ele toma decisões erradas, mas agora que ela está livre do marido e está livre dos filhos, o que ela diz? Eu vou voltar. Por isso, o apelo de Deus, muitas vezes ao nosso coração é esse. A questão não é se eu erro ou se você erra. A questão é, quando você erra e sai do propósito, quanto tempo você demora para voltar? Essa que é a questão. Você lembra Davi, por exemplo? Davi errou. A Bíblia diz que quando ele contou o povo, levou 9 meses para se arrepender. 9 meses percorrendo a cidade. Joabe advertiu ele e disse, não faça isso, não faça isso. 9 meses depois ele estava lá quebrantado, lá na ilha de Araúna, fazendo sacrifício. Sim? Não é? Quando ele peca com Betseba, leva 6 meses. Até o profeta Natan aparecer para ele e dizer assim, olha, um homem, conta aquela história da ovelhinha, tinha uma ovelhinha, outro homem rico na cidade e tal, pará, papá, e ele dá a sentença e fala, esse homem que fez isso é digno de morte, tu és este homem. E aí, Davi se quebrando naquele momento, já tinha passado 6 meses, Deus fala, tá bom, você se arrependeu, eu vou aceitar você, vou te perdoar, mas é o seguinte, a criança não vai viver, não é? Então, nós vemos aqui com Elimeleque o seguinte, que a obstinação te faz persistir no erro. Mas a lucidez espiritual, que foi o que aconteceu com Noemi, te faz voltar. O que mais nós aprendemos nesse texto? Existe um tempo certo para o propósito de Deus. Irmãos, isso aqui é, assim, o maior desafio de todos nós. Nós sabemos que o propósito existe e nós que devemos nos encaixar nesse propósito. E Salomão diz assim, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Leia comigo esse texto. 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha aqui, ele está dizendo que um propósito, quando ele nasce em Deus, ele tem um tempo para vir à luz. Quando Deus intenciona algo, ele estabelece
tempo. Lá no livro de Daniel, ele diz assim: bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus de estações, ele é um Deus que entroniza e que derruba, que depõe. Ele é aquele que, insta pessoas ao trono e que também tira, remove do trono. Deus é um Deus de tempo, Deus é um Deus de épocas. E os propósitos de Deus têm um tempo determinado. Irmão, eu queria dizer algo para você de todo o meu coração, com amor e carinho. Olha, a sua vida, o seu relógio está numa contagem regressiva para o fim dos seus dias. E você precisa viver intensamente o tempo de Deus para a sua vida. Eu sei que muita gente pensa assim: pastor, não, eu estou aqui, estou nas mãos de Deus, quando Deus quiser as coisas vão acontecer. Não é verdade. Eu já pensei assim, eu descobri na Bíblia que eu estava errado. Você não vai responder a Deus na hora que você quer. Existe uma hora certa que Deus quer fazer as coisas e nessa hora você tem que responder a Deus. Não pode passar do tempo, não pode ser fora da hora. Tem um momento exato. Eu penso que Elimeleque perdeu o tempo de Deus e morreu fora da época, morreu fora do lugar. Agora, provavelmente, após a sua morte, o filho mais velho, que era Malom, ele se assenhorou da casa e ele persistiu ali. A Bíblia diz que morreu Malom, depois veio Quilion. Então, quando esses dois morrem, sabe, 3 pessoas de uma mesma família estão encerrando o seu tempo fora do propósito de Deus. Uma pessoa que ela não se arrepende, não há limites para elas, irmãos. Agora, Noemi foi para Moabe por causa da decisão errada do marido de Elimeleque, que tinha nome de rei, mas Deus não reinava sobre ele. Depois que ela perde, ela resolve voltar. Agora preste atenção, Deus vai te dar uma revelação nessa hora. A hora que ela resolveu voltar foi a hora certa. Não podia ter sido antes, fora da coordenação do marido, nem podia tampouco ser depois daquele tempo. Ela volta no momento certo. Isso aqui é poderoso, isso aqui é uma chave de Deus, porque ela volta na hora da colheita. E como é a hora da colheita, todo mundo está nos campos, guardando seus campos, e no campo de Boaz está Boaz, e Ruth vai ao campo de Boaz, encontra-se com Boaz, e através de Ruth vem a ascendência de Jesus, que está lá na genealogia. Ou seja, era de Deus, tinha que ter aquele encontro. Tinha que ser, por isso a Bíblia diz assim, no tempo da cega. Sabe, quando você ouve de Deus, sabe que Deus está falando, você não tem que esperar mais nada. Você tem que se desvencilhar de tudo para seguir o propósito de Deus. Eu aprendi uma coisa, pastor, com um tempo no ministério, que, sabe, a hora da pessoa responder a Deus é a hora que Deus fala com ela. Esse negócio assim, vai para sua casa, pensa, medita e depois se responde, muita gente se perde e nunca mais volta. Eu estava num final de ano novo, na igreja, o pastor estava ministrando, era um culto de encerramento de ano, e ele estava pregando aquele texto de Davi sacrificando e o rei Araúna querendo oferecer ele de graça. E ele diz assim: não darei ao Senhor sacrifício que não tenha me custado nada. E o pastor falou assim: olha, nós vamos levantar uma oferta hoje, mas dê alguma coisa que te custe. Eu estava vários anos juntando uma reserva financeira para um projeto pessoal, e naquela hora Deus falou comigo. E eu não estava com dinheiro ali, obviamente, estava no banco. Eu peguei um papel, escrevi, botei assim, calculei mais ou menos quanto que eu achava que tinha lá. E falei: a minha oferta é tanto, vou resgatar dia tal, que era 2 dias depois daquele culto, quando o banco estaria aberto, tal. Aí coloquei lá no envelope e coloquei no gasofilácio. Aí botei meu telefone, meu nome e telefone. Quando foi um dia depois, o tesoureiro me ligou e falou: irmão, o que é isso aqui? Isso é uma brincadeira? E o que é? Você fala sério, né? Você sabe que às vezes, até para receber notícia boa, você tem que estar com o coração preparado. Dizem que notícia boa não mata ninguém, mas já vi gente morrer por isso. Canta aquela história do pastor. Ele foi chamado para dar uma notícia a uma irmã. Tinha uma irmã da igreja, ela era muito pobrezinha, e um familiar morreu, deixou uma herança para ela, uma coisa assim estrondosa, né? E só em dinheiro, em conta bancária, ele tinha deixado 500 mil, mais uma casa, mais tal.
E aí a família falou, pastor, olha, queria que você desse a notícia lá para minha tia, porque a gente está sem saber. Fala, ela pode ter um ataque e morrer. Aí o pastor, né, o senhor tem experiência, ele foi dar a notícia para a irmã. Aí chegou lá para a irmã e falou, irmã, tudo bem? Como é que tá? Aquela coisa toda. Irmã, o que a irmã faria? Se de repente a irmã soubesse que é dona de uma casa de tantos mil e tal, e que alguém deixou para você uma quantia no banco de 500 mil, esse dinheiro está lá totalmente disponível para a irmã ir lá e sacar. Ela falou, pastor, eu já vivi a maior parte da minha vida, essa vida simples, já estou chegando no final dos meus dias. Fala para o senhor, se eu recebesse isso, eu daria tudo para a igreja. E o pastor... caiu para trás. Ele estava pronto para dar notícia, mas não estava pronto para receber. Caiu, morreu. Eu digo para você, o tio Lula ligou para mim e falou, irmão, o que é isso? É uma brincadeira. Eu falei, não, é do meu coração, realmente. Depois eu fiquei pensando, será que se naquela hora que Deus falasse comigo, eu não tivesse dado aquela resposta, será que uma semana depois eu estaria, sabe, com aquilo no coração? Então eu descobri que às vezes, eu fui visitar uma igreja americana e lá eles fazem o seguinte, o pastor prega a mensagem evangelística e dá um cartão, ele não quer constranger ninguém levanta a mão, então o pessoal pode estar um maior mover, ele fala, pega o cartão aí, sinalize, né, se você gostaria, alguém vai entrar em contato com você depois. Eu disse, isso não vai funcionar, não vai dar certo, porque a hora de você responder a Deus é a hora que Deus fala com você. Então se você está pregando e naquele momento Deus está falando com a pessoa, você chama agora Deus está falando com você agora. Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, sai do seu lugar e vem agora. Faz agora, toma a decisão agora. E a questão de Noemi e Elimeleque foi essa, que Noemi, quando ouve de Deus, ela resolve voltar no ato, irmãos. Eu posso segurar que nesses poucos anos de ministério eu já vi muitos casos que pessoas abortaram o propósito de Deus porque não responderam a Deus na hora certa. Vou falar para você, eu pensava assim, uma pessoa tem chamado ministerial, não tem jeito, ela pode fazer o que for, no final ela vai servir a Deus no ministério. E hoje eu descobri, hoje não, mas já há algum tempo, que não é verdade esse meu pensamento. Não era verdadeiro, não pensava da forma correta. Eu já conheci pessoas com 40, 50, mais anos de idade, dizerem assim para mim, pastor, aos 16 anos Deus me chamou para o ministério. Mas eu era muito novo, eu não entendi, eu estava numa igreja que não pensava dessa forma, isso e aquilo. E enfim, ela não respondeu a Deus. Casou, foi trabalhar em outra coisa, deu outro segmento, e ela nunca conseguiu responder a Deus. Eu conversei com uma irmã, ela falou, pastor, eu não sei como que eu vou estar diante de Deus naquele dia. Mas eu tinha 18 anos, Deus me chamou para o ministério. E eu falei, não, eu vou casar. E eu casei. Ela falou, pastor, nesse casamento eu sofri tudo que uma mulher pode sofrer no casamento, eu sofri. Eu engravidei, eu tive filhos, minha vida virou uma loucura. Meu marido me abandonou, eu tive que cuidar de crianças, tive que trabalhar, eu não trabalhava, fui trabalhar para sustentar minha família e tal. E ela, quando eu conversei com ela, já estava com 53 anos de idade. Ela falou, será que Deus ainda me permite fazer alguma coisa para Ele? Porque Ele me chamou na juventude, mas eu não fiz nada na juventude, eu não fiz nada nos melhores anos da minha vida. Eu estou aqui esperando de criar meus filhos para ver se eu tenho tempo, mas eu não sei se eu vou ter esse tempo. Vou falar para você, irmãos, muita gente perde o tempo de Deus. Muita gente perde o tempo de responder a Deus. Muita gente não faz na hora que Deus chama. Sabe, gente que, tinha um sonho lindo e que Deus ia realizar esse sonho, mas não respondeu a Deus. E passou o tempo. Lembra de Salomão? Ele diz, tem tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tem um tempo para você ser solteiro, e tem um tempo que você deixa de ser solteiro e muda a sua vida. É o tempo de você ser casado. Sabe, tem um tempo de você plantar, tem um tempo de você colher. Ele diz, tem tempo de abraçar, tem tempo que você não tem que abraçar. Tem tempo de você juntar, tem tempo de espalhar também. Tem tempo para tudo, olha lá a relação. Ele fala, tem tempo que vai ser paz na sua vida, mas vai ser tempo que vai ter guerra também. Então não vai ser aquele tempo constante, irmãos. Sabe, tem gente que Deus tinha um propósito familiar. A pessoa optou pelo pecado, abortou o propósito de Deus. Então não me diga que ninguém aborta o propósito de Deus. Aborta sim. Claro, na sua vida, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Mas às vezes Ele não faz com essa pessoa. Ele faz com outra pessoa. Entendeu? Deus tem uma obra para ser edificada. Eu não respondo a Deus, Deus levanta outro que responde e Ele faz a obra.
mas não sou eu mais que vai fazer. Entende? Então hoje a minha preocupação é essa. Gente a quem Deus queria dar um ministério forte e a pessoa saiu do propósito. Gente que foi chamado por Deus para administrar riquezas, mas fez decisões erradas, não é? Não conseguiu administrar, e Deus, ele tira da mão do infiel, coloca na mão do fiel, e aquele propósito ali, sabe, ele nunca mais vai se realizar. Então a falta de visão, a falta muitas vezes de uma liderança séria, a falta de você estar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, com as pessoas certas, às vezes pode levar a sua vida para um outro destino. Entende? Você está num lugar que não te estimula, não te incentiva, e para aquilo que Deus quer que você faça, você aborta, você sufoca. Então tem uma palavra que eu ministro que é o tempo certo, o lugar certo e as pessoas certas. Isso é uma chave. Às vezes você está no tempo certo, mas você está no lugar errado. É ruim. Às vezes você está até no lugar certo, mas você está com as pessoas, se associa às pessoas erradas. Atrapalha também. Você precisa ter pessoas certas, no lugar certo e no tempo certo. Que é aquele que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, né? Ela estava no lugar certo, na hora certa, né? Com a pessoa certa. E ela teve o seu milagre. Entendeu? Isso é muito importante para a sua vida, né? Então você não pode deixar a terra dos mortais e comparecer naquele dia diante de Deus sem ter cumprido o propósito de Deus. O que Deus quer fazer hoje, deixa Deus fazer hoje. Amém, irmãos? Responde a Deus hoje. Cumpre o teu propósito hoje. Sabe? Faz com que a sua vida, sabe, ela responda a Deus no tempo da sua oportunidade. Lembra de Esther? Ela se torna rainha e Mordecai diz, olha, entra lá na presença do rei, fala com ele que Amã fez uma trama e todos nós vamos perecer, vai lá e intercede por nós. Ela fala, eu como que posso? Eu não posso entrar na presença do rei, porque se eu entrar lá e ele não me aceitar, eu morro. Mesmo sendo esposa do rei, olha como é forte esse negócio. Aí Mordecai olha para ela e diz assim, quem sabe? Não foi para esse tempo que Deus te constituiu rainha, te colocou lá. Mas se você não fizer conforme eu te mando, Deus vai levantar socorro e livramento de outra parte. Mas você vai perecer com seus pais. E ela entendeu, naquele momento, a Daça entendeu que Deus tinha colocado ela para aquele propósito. E ela foi instrumento de Deus para a salvação do povo judeu. Porque naquele dia seria destruída a nação. Porque o rei deu um decreto dizendo o seguinte, pode entrar, matar, não vai acontecer nada com você. Aí o rei assinou outro decreto e disse, pode entrar na casa do judeu, mas ele pode se defender e pode matar também. Aí ninguém atacou. Entendeu? Quer dizer, ela respondeu a Deus numa hora chave. Eu penso, será que esse dia que nós estamos aqui, não existe algo que você precisa responder a Deus no tempo certo para cumprir o propósito? Entender isso é chave, irmãos. Entender isso, sabe, é chave. Você conhece a história da Patrícia? Que a Patrícia, ela estava com uma enfermidade e ela foi internada. E o médico falou para ela o seguinte, disse, ó, Patrícia, você não vai resistir. Seus dias estão se acabando. E aí, enquanto o médico conversava com ela, ela disse que sentiu, né, o espírito saindo e encontrando com Deus. Ela falou, Deus, o Senhor me chamou muito jovem, eu não fiz nada. Puxa, Senhor, eu queria viver mais, me dá mais anos. Você é jovem mesmo, mas chegou a sua hora, você vai vir. Aí ela falou, Senhor, mas eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tantos projetos. Olha, eu queria fazer tantas coisas para ti. Aí Deus falou, Patrícia, tá bom. Fazer o seguinte, você vai voltar e você vai viver mais 20 anos. Enquanto o médico estava lá, de repente o povo começou a mexer, o médico falou, está acontecendo um milagre aqui. E ela voltou à vida novamente, restaurada, sabe, cheia de vigor. E o médico falou, olha, Patrícia, eu não sei o que aconteceu, mas você está excelente, eu vou te dar alta. Ele falou, não, por favor, doutor, eu não quero alta agora não. Já que eu estou aqui no hospital, aproveita, eu queria puxar um pouquinho, faz uma plástica aqui, estica aqui, põe um negócio mais aqui, levanta aqui, endurece ali e tal, e fez um monte de coisa, ficou mais uma semana no hospital. Aí saiu lá, novinha, em folha, e quando ela recebeu alta, vai saindo do hospital, um carro pegou ela, atropelou e ela morreu. E ela chegou lá revoltada, ela falou, Deus, o Senhor falou que ia ter mais 20 anos, não durou uma semana. Ele disse, Patrícia, é você?
Não, não, não te conheci. Então, às vezes a pessoa, mesmo conhecendo o propósito de Deus, irmão, na sua vida, às vezes fazendo juras de amor, tantas coisas, ela gasta a vida em tantas coisas, mas não responde a Deus. E a pessoa que não responde a Deus, ela corre esse risco de partir dessa vida sem ter feito nada para Deus. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: meu irmão, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Oh, irmãos, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Diga, esse é o meu Kairos. Diga, esse é o meu Kairos. É o tempo da minha oportunidade, querido. E o que Deus quer fazer na sua vida é hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, não é daqui a 20 anos. É hoje. Você tem que responder a Deus hoje. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, Noemi estava no final da vida, velha, viúva, desdentada, magra, mas ela respondeu a Deus. E quando ela volta, alguém falou: né, Noemi? Noemi significa meu prazer, minha alegria. Ela falou: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu me tornei uma pessoa amarga de espírito, eu desperdicei minha vida, sabe, eu não sirvo mais para nada. Mas porque ela respondeu a Deus na época da colheita, olha o que aconteceu, irmãos. Deus vai usar ela para colocar Ruth em conexão com um personagem que é chave. E esse personagem é Boaz. E aquele encontro tinha que acontecer. Aí você diz: ela não fez mais nada. Fez. Ela apresentou Ruth a Boaz. Ela que aconselhou, disse: minha filha, põe o teu melhor vestido, toma um banho daqueles especiais, põe perfume sobre o teu corpo e deita-te nos pés dele e espera o que vai acontecer. Que coisa maravilhosa. Só um conselho que ela deu depois. Mas isso afetou a nossa vida hoje, porque Jesus veio, sabe, da genealogia de Obed, que foi avô de Davi, que foi pai de Jessé. Aleluia. Que foi Jessé, foi pai de Davi, que foi avô de Davi. Davi é a genealogia de onde Jesus veio. Amém, querido? Isso é uma coisa tremenda. O que eu quero dizer para você? Não importa quantos anos você viveu, se você responder a Deus hoje, Deus vai te usar para algo muito precioso, meu irmão. Deus vai te usar para algo forte. Você pode impactar a sua geração inteira. Você pode ser um instrumento poderoso de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o propósito de Deus, ele é retomado quando há um ambiente correto. Olha, a família de Noemi estava debaixo de um ambiente muito pesado. Por quê? Ela tinha um marido que se chamava Elimeleque. Deus é meu rei. Mas não permitia que Deus reinasse sobre ele. Depois, esse casal teve 2 filhos, Malom e Quilion, que significa fraqueza e debilidade. Então, um ambiente de doença, um ambiente de fraqueza, não é um ambiente apropriado para cumprir os propósitos de Deus. Por isso que Deus traz cura sobre o seu povo, e depois ele empreende aquilo que ele quer fazer. Amém, queridos? Então, os 2 precisavam passar. Malom e Quilion tinham que morrer mesmo. Sabe, assim como pai, Malom e Quilion também estava distante do propósito de Deus. E Deus precisava tratar com as doenças e as fraquezas antes do propósito se cumprir. Sabe, não se pode cumprir o propósito de Deus com a alma doente e com a vida enfermada. Lembra quando Josué circuncida o povo? Ele diz: fica aí até curar, depois a gente vai entrar na posse. Primeiro Deus vem e traz cura. Enquanto não há cura, que gente doente gera mais gente doente. Então o ambiente de enfermidade, ele tem que ser tratado. E aqui há outro personagem que é fora de série, né, que é Orfa. Orfa significa nuca ou costa. E foi justamente o que ela fez. Na hora do aperto, ela virou as costas para Noemi e foi embora. Agora, como é que você fica num ambiente assim, de gente desleal, gente doente, gente enferma, gente enfraquecida, tudo de pesado, um ambiente pesado. Não tem como cumprir propósito aí. Então, Orfa era uma pessoa que não possuía visão espiritual. Ela era uma mulher totalmente natural. Na hora do bem bom, ela permaneceu. Na hora do aperto, ela foi embora. Falou: vou tocar minha vida, vou casar novamente. Agora, Ruth estava preocupada com a sogra. E Ruth vai entrar, sabe, numa genealogia poderosa. Você vai encontrar ela lá em Mateus capítulo 1 depois. Então, se Orfa voltasse com Noemi,
ela ia atrapalhar os planos todos. Ela ia atrapalhar, porque ela ia seguir outra direção. Então ouça o que eu vou falar para você, irmãos. O ambiente para Deus agir não pode ser um ambiente onde cada qual está buscando o seu próprio interesse. Tem que ser gente buscando os interesses do reino de Deus. Tem que ser gente buscando algo maior do que a sua própria necessidade. O que eu acho lindo em Ruth é essa atitude. Ela não está preocupada, ela é nova. A sogra fala, casa de novo. Ela fala, não vou casar. Eu vou contigo, vou te ajudar. Mas ela casa. Agora a Orfa a gente não ouve mais falar dela. Não sabe o que aconteceu com ela. Entendeu? Então, você sabe, enquanto o ambiente está dividido, Deus não pode agir. Nem o inferno trabalha assim. Sabia disso? O inferno causa divisão. Mas Jesus falou que o reino dividido não subsiste. Ele falou, demônio não pode expulsar demônio. Interessante, ontem eu passei em frente a uma casa e tinha assim, Casa da Cigana, foi em Cabo Frio. Faço, amarro e desamarro. Faço ajuntamento e separação. Eu falei, pode? Não pode. Então eu chego lá e digo, eu quero juntar com aquela mulher. Entendeu? Aí alguém vai lá e faz outro para separar. Como é que é? É complicado isso. Ela junta e separa, não pode. Só conheço um que traz o amor de volta, que é Jesus Cristo. Jesus traz o amor de volta. Você receber esses papéis aí, né? Faça e desfaça qualquer trabalho. Não é verdade. Lá na Bíblia diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor desfaz. Né? O diabo faz e o Senhor desfaz. Agora, quando os relacionamentos são frouxos também, não são aliançados, sabe, Deus também não pode agir. Então, não tenha, sabe, dúvida no seu coração. Chega momentos que pessoas têm que partir para que o ambiente seja purificado e Deus possa cumprir o propósito dele. Sabe uma coisa que eu entendi, você vai descobrir? Sabe que tem muitos relacionamentos na nossa vida que são temporários. A gente quer tudo para a vida toda, não é verdade? A gente quer tudo o tempo todo. A gente quer conhecer pessoas e envelhecer com todas as pessoas. Mas isso não é possível. Tem pessoas que vão ficar na sua vida por um tempo. Sabe, Ló e Abraão não puderam andar juntos o resto da vida. Teve uma época que teve a ver separação. Isaac, Jacó e Esaú não puderam andar juntos. Orfa e Ruth não puderam andar juntos. Entende? Isaac e Ismael tiveram que ser separados. Tem uma hora que Deus mesmo separa para cumprir o propósito. E o que Deus fala para Sara? Sara fala para Abraão, manda essa mulher embora com esse filho, tá dando muito problema, o filho dela fica brigando com o meu. Abraão fala, não vou fazer isso não. Deus diz, Abraão, agora é a hora de você ouvir Sara. O filho da livre não pode ser criado com o filho da escrava. Libera ela do deserto. Entendeu? Um negócio duro, difícil de você entender na Bíblia, né? Mas você não tem que entender tudo, mas acredite em tudo, viu? Amém? Então quando as pessoas com o coração errado partem, o ambiente muda. E foi o que aconteceu na vida dessa família. Quarta coisa que nós vimos aqui é que o propósito é fruto da força com a aliança. Então você tem aqui Ruth, que significa aliança, e você tem Boaz, que significa o quê? Força. E dessa união vem quem? Obed, que era o propósito de Deus. Então não existe cumprimento de propósitos onde não há essas duas, sabe, essa conexão santa, onde a força de Boaz, sabe, contrastada com a fraqueza e a doença de Malom e Quilion, agora é outro ambiente, onde agora Orfa não existe mais, não está mais presente. Então essa é a maneira dele trabalhar. Ele deixa que uma geração inteira possa partir para que o propósito dele venha à luz. E quem que vem à luz? Vem à luz Obed. Obed significa o quê, irmãos? Significa servo. Alguém que se dispõe a seguir a direção de Deus. Alguém que está ali com o coração para servir. Você tem esse coração de Obed, irmão? Você tem esse coração para servir? Você está aqui para dizer, Deus, eu vou cumprir o teu propósito, o teu chamado. Eu sou servo, eu sou escravo da cruz. E eu vou fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então, o rei que Deus não reinava morreu fora do propósito. A fraqueza e a enfermidade continuam ameaçando. O virar as costas para a salvação vai embora, é uma realidade, né? Orfa vai embora, e apesar de todos esses impedimentos, né? Noemi sai de lá do lugar que ela foi buscar pão, mas não tem pão, e volta para Belém, que é a padaria, que é a casa de pão, né? E Deus vai agindo no meio daquilo tudo para trazer à luz o propósito dele. É uma volta muito grande, não é? Você consegue compreender isso tudo? Conectar esses personagens todos? Olha a volta que Deus dá.
mas Deus tem um propósito. E no meio desse mover todo, ele está procurando alguém que ouve. Aí teve um Boaz que ouviu, teve uma Noemi que ouviu, teve uma Ruth que ouviu, né? E Deus vai cumprindo o propósito dele. Para cumprir o propósito de Deus, Malom e Quilion são substituídos por Obed, que significa servo. E a nova geração do povo de Deus terá a força de Boaz, o companheirismo de Ruth e esse coração, essa conduta de Obed para servir. Quando Orfa vira as costas, ela perde o trem da história, né, que está passando. E ela nunca mais vê, nem você ouve falar dela. Você não sabe o que aconteceu, se ela casou, se ela ficou solteira, se ela morreu logo, se ela viveu muitos anos, não é? Então, se nós queremos gerar uma igreja, irmãos, com coração de servos, nós vamos ser fortes e aliançados, amém? Segura na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, a nossa força está aqui, na nossa unidade. Sabe, é esse coração aliançado com Deus, é o coração aliançado com a igreja. O alvo não é chegar, o alvo é chegarmos juntos, amém, queridos? O alvo é chegarmos fortes. O alvo é termos uma estrutura que suporta o peso da pressão que a obra traz e que ela não vai desmoronar com o passar do tempo, amém? Glória a Deus. Quinto lugar, para retomar o propósito de Deus, precisamos andar em total fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Nós temos que aprender que o livro de Ruth também é um livro que fala de fidelidade. A história de Ruth quer mostrar para nós que a esperança acontece quando há fidelidade. Noemi, Ruth e Boaz, os três são sinônimos de fidelidade. Por quê? Noemi é modelo de fidelidade porque quando ela está sem a liderança do marido, ela volta para Belém, que é o lugar que ela nunca deveria ter saído. Então ela é fiel a Deus. Ruth é símbolo de fidelidade porque ela não abandona Noemi. Ela volta com Noemi, ela diz: não, estou contigo para o que der e vier, né? Eu vou ser sepultada junto, a gente vai roer o osso junto, se, né, o seu Deus vai ser meu Deus, o teu povo vai ser meu povo, estou contigo. Então ela mostra ali fidelidade e aliança. Boaz é símbolo de fidelidade porque ele é fiel aos parentes de Noemi. Na hora de resgatar Ruth, ele diz o seguinte: olha, eu para resgatar primeiro tenho que ir diante do juiz, e eu tenho que saber se tem alguém mais próximo que tem interesse. E descobriu que tinha um camarada que era mais próximo. Ele chamou ele e falou: você quer resgatá-la? Quer resgatar as terras dele? Quero. Mas para resgatar as terras dele tem que casar com ela. E ela já foi casada. Ele falou: não quero não. Ele falou: então eu quero. Então ele vai de maneira legítima diante do juiz, sabe? E faz tudo com fidelidade. Nós temos que ser primeiramente fiéis a Deus. Porque fidelidade é o teste que nós vamos passar durante toda a nossa vida, irmãos. Você sabe que o teste da fidelidade não é uma vez só. Você é testado na sua fidelidade muitas vezes. A sua esposa, a Deus, ao ministério, não é? Aos irmãos. Então temos que ser fiéis à nossa liderança, temos que ser fiéis aos nossos filhos, temos que ser fiéis aos nossos irmãos, sabe? Temos que ser fiéis ao nosso cônjuge. Nós temos que ser fiéis àqueles que Deus nos confiou. Sabe, o que Paulo fala a Timóteo, ele diz assim: o que de mim aprendestes, ensina a homem fiéis, porque o infiel é incapaz de receber o ensino. Então ele diz: passa para homens fiéis. Então, se você quer ter utilidade no reino de Deus, você precisa ter esse coração fiel a Deus. Seja fiel em tudo, fiel nos relacionamentos, fiel nos seus dízimos, nas suas finanças, fiel, sabe, nos seus compromissos, fiel naquilo que você se compromete, fiel no seu jejum, fiel nos seus votos com Deus. Você tem que ter essa marca de fidelidade, porque todas as pessoas na Bíblia e fora da Bíblia que cumpriram o propósito de Deus, elas viveram em fidelidade a Deus. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria dizer para você que esse livro de Ruth, ele está cheio de lições preciosas para nós, irmãos. Mas há uma lição aqui que nós não podemos esquecer. Qual é a lição? Mesmo que nós, em algum momento da nossa vida, tenhamos tomado um caminho errado, nunca é tarde para retornar para o propósito de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Existe um tempo certo para responder a Deus, irmão. Não é na hora que você quer, não é quando você quer, não é do jeito que você quer. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E esse momento que nós estamos aqui é um tempo de Deus para a sua vida, sabia? É um tempo precioso. É um tempo que Deus te trouxe.
para falar ao seu coração. E quando é que eu sei que é a hora de responder a Deus, pastor? A hora de responder a Deus é a hora que Deus fala com você. Deus falou com você hoje? Então responde hoje, querido. Sabe quantas pessoas receberam palavras de Deus, não responderam a Deus no tempo certo, e passou aquele tempo, passou aquela oportunidade, e nunca mais voltou? Acredita no que eu estou falando? Deus, Ele está falando com você nessa manhã. Responde ao Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero responder ao teu chamado. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida pessoal, na minha família, na minha liderança, no meu ministério. Eu quero responder ao Senhor. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, você já perdeu tanto tempo na sua vida, com tantas coisas, e você pensa assim: eu tenho a vida toda. Não tem não, querido. Está passando o tempo, está passando. Já passaram muitos anos. E outros virão. Não deixe que esse tempo de Deus passe na sua vida. Esse é o teu Kairos, querido. Esse é o tempo de Deus para você. Essa é a hora de responder ao Senhor. É a hora de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Levanta-te nessa tua força hoje, e Deus será contigo, meu irmão. Empreende, responde ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, conta comigo. Levante as suas mãos e ore ao Senhor nessa hora. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te responder. Eu não quero perder o tempo da minha oportunidade. Quem sabe não foi para esse tempo. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te constituiu, que o Senhor te levantou. E nessa manhã Ele está te dando essa oportunidade, meu irmão, essa chance de responder. Responda ao Senhor. Um dia Deus falou com Abraão e Abraão respondeu. Um dia Deus falou com Noé, Noé respondeu. Sabe, um dia Deus falou com Jeremias, Jeremias respondeu. Falou com Moisés. Hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está falando com você. Responde ao Senhor no seu ministério. Responde ao Senhor no seu chamado. Xaralabaca xerianda labaca xaralaba. Ora labaca xerianda labaca xaralaba. Relebeque xerianda labaca xaralaba. Loboco xerianda laba. Ora labaca xerianda labara lababa. Relebeque xerianda laba xaralaba. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai guiando, vai direcionando cada coração, Senhor, pela tua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Xaralabaca xaralaba. Roloboco xeriandalaba xaralaba. Mas Senhor, do tipo Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ore, 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 ore. Deixa o Espírito ministrar a tua vida. Deixa o Espírito ministrar teu coração. Ora, labaca, xara, labababa. Ore, bexerenda, lababa.